Fala pessoal, BucklerCast, terceiro episódio aqui do dia com uma pessoa muito especial que a gente tem um prazerzão de receber aqui. Explicando para vocês, hoje também eu tenho a companhia aqui de Davi Macedo, um monstro do mercado fitness também, que hoje é o nosso Sales Manager aqui da Buckler. Ele vai estar me acompanhando aqui nesse papo. Esse papo é para que a gente leve para vocês informações leves, um papo descontraído, porém trazendo muita coisa importante, muito insight, muita coisa legal para elevarmos o intelecto deste nosso mercado fitness. E conosco hoje temos nada mais nada menos que Patrícia Tótaro. Oi, muito feliz de estar aqui, honrada na verdade com esse convite e animadíssima para falar muito. É isso, então aqui eu vou conversar muito. Maravilha. Gabi, por favor, mensagem dos patrocinadores que somos nós mesmos. Pessoal, na Arnold a gente apresentou algumas shirts, que inclusive eu tô com uma aqui. Essas shirts fizeram um baita sucesso. A princípio a gente não esperava o tamanho desse sucesso, assim como tudo na Buckler que a gente fez até agora. E ela gerou muita reverberação e muita gente pedindo pra gente comprar, né? Como que eu compro essa camiseta? Então a gente decidiu, a gente vai lançar logo mais uma coleção do Queira Mais Que Os Outros, tá? Das nossas t-shirts Queira Mais Que Os Outros. Então vão ter outros layouts, outras estampas, vai ser muito legal, tá bom? Então fiquem ligados que já vai ter disponibilidade para compra, beleza? Boa, então vamos lá. Paty, obrigado primeiro pela aceitar esse convite nosso. De verdade é uma super honra pra gente, principalmente eu que não vim desse mercado e já ter o prazer de ter Dudu, você sentados aqui nessa mesa aqui para nós é um privilégio, né? É uma honra. E para a gente começar esse papo, né? Eu queria que você contasse um pouco da Patrícia, né? Como que você veio parar nesse mercado fitness maluco? Bom, vou começar lá atrás. Na real, eu estou super feliz de estar aqui, porque quando eu conheci vocês, não faz tanto tempo assim, de cara teve uma empatia, porque os nossos valores são muito parecidos, né? Então, toda a questão de por que nós estamos aqui nesse mercado, eu acho que tem muita sinergia, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E bom, eu sabia que eu não queria ser uma arquiteta genérica. Eu rapidamente, depois que eu me formei, eu descobri que eu não gostaria de fazer residências, não era a minha praia. E enveredei aí pro mercado mais comercial. Apareceu uma academia assim no meu colo para fazer. Eu falei, bom, eu sou uma pesquisadora nata. Eu fiz a faculdade de Química antes de fazer arquitetura. Jura? Sério. Então, assim, minha pegada é pesquisar. Pesquisar. Daí, apareceu uma academia para eu fazer. Eu fui fazer o quê? Pesquisar. Eu frequentava a academia. Mas não é muito diferente você frequentar, né? Você até poderia achar que sabe, mas é muito diferente de você projetar. Fui pesquisar. Quando eu vi, eu já tinha conhecido todos os players de mercado. Todo mundo estava um pouco meio que iniciando ainda. Esse primeiro projeto que eu ia fazer nunca saiu do papel, nunca foi feito. Mas, de repente, começou assim, a Fórmula me chamar para fazer uma pequena reforma, a Biorritmo. A Fórmula tinha uma unidade, a Biorritmo estava inaugurando a segunda, me chamou já para reformar essa segunda. A Runner, que agora não tem mais, também de repente me chamou para fazer uma unidade. Quando eu vi, eu estava aí no meio do mercado. Mas até aí eu estava no meio do mercado fazendo outras coisas. E aí eu acho que meu lado pesquisador e meu lado assim muito foco começou a falar que assim tem mais atrás disso. Eu posso, né, usar o que eu aprendi na faculdade, que é que a arquitetura molda o comportamento humano para fazer as pessoas que não gostam de academia gostarem de academia. E aí eu fui indo, chegou um momento que já vão fazer 25 anos que eu só faço projeto de academia. E aí decidi em diante, eu só faço projetos de academia. E esse... Cara, que curioso, você fez Química? Eu fiz. Cara...
E eu acho que, assim, vou te falar duas coisas muito curiosas de eu ter feito química. Eu não me formei, mas eu fiz bastante. Eu fiz 75% do curso, que é a melhor forma de definir que eu devia a matéria do primeiro ano, tá? Mas, assim, o fato de ter feito química me fez estudar alemão, porque toda a literatura na época era em alemão e a gente não tinha IA que traduzisse automaticamente nada. Não tinha nem internet, para te falar a verdade. E a segunda coisa é que me fez realmente ter esse modo sistemático de ver as coisas, esse modo de ver as coisas. Que quando você quer se especializar no mercado, eu não estou falando mais só de arquitetura, eu estou falando de entender processos, entender operacional, de entender como é que são as vendas dentro de uma academia, o porquê da retenção. Isso fez todo sentido. E o alemão foi porque a Associação Internacional de Arquitetura Esportiva fica na Alemanha. É por incrível que pareça. E é legal que quando você traz esse ponto do... Você foi pro... Quase que o mundo te levou, né? Para a parte de academia. Mas quando você fala, por exemplo, do residencial, vamos dizer até um residencial comercial, você não tem talvez que se preocupar com... aluno, com o B2C consumindo aquela arquitetura. Exato. Que ela não necessariamente, ou não precisa dar lucro, vamos dizer Exatamente. assim, né, no dia a dia. Qual que é essa mudança de mindset que você teve que ter para montar uma arquitetura com experiência do cliente, storytelling? Como é que é? O que eu não gosto de arquitetura residencial é exatamente que não tem certo e errado em arquitetura residencial. O certo é o que a pessoa gosta. É a identidade da pessoa. Não tem certo e errado numa casa, né? Se a pessoa quer uma coisa, claro que tem coisas que dá para errar, né? Mas não tem um certo e errado. E na arquitetura de academia obviamente tem espaço para criatividade, mas existem certos e errados. Sim. Então, foi todo um trabalho de começar a entender, mais um trabalho de empatia, de começar a entender o que aquela pessoa é aquela que treina na academia quer. E principalmente o que aquela pessoa que não treina na academia quer. Não é só deixar bonita, então, né, a academia. Não, né? é muito longe de deixar bonita. Mas deixar bonita é obrigação. O que a pessoa que não frequenta, isso é muito importante. Esse é o ponto fundamental. E aqueles hard users, né, o pessoal que realmente frequenta e gosta muito de frequentar, eles precisam muito menos da arquitetura do que o público médio e do que o público que ainda não está na academia. Não, com certeza, porque se a gente parte para tudo na vida eu acho que o que você não quer é mais importante do que você quer. Exato. Né? E você atender um público que não frequenta, porque geralmente a gente incorre nesse erro, né? Eu vou fazer alguma coisa... a gente teve agora um exemplo da Jaguar, né? Que acabou fazendo uma ação ali, que passou da ação, né? Foi para produto. Desastroso, né? Porque largou o público de lado deles, assim, e vamos construir um público novo. Enfim, todo mundo está acompanhando esse case da Jaguar. Porque eles talvez não pensaram no que a gente não quer, né? O que a gente não quer desse negócio. Então, acho que as perguntas são mais importantes que as respostas, às vezes, né? Então, eu baseio toda a minha metodologia de trabalho, que eu empacotei com o nome de Trilha da Experiência, eu baseio toda a decisão de arquitetura na base, a trilha, porque eu sou montanhista, tá? Na base da montanha, que é maior. A base da montanha é a parte maior. Você tem que saber porquê das coisas, de qualquer coisa. Sim. Então, assim, o meu passo entender é o passo mais importante de todos. Mais importante que minha entrega final. Sim. Porque a minha entrega final só vai dar certo se lá atrás, no entender, eu realmente conseguir saber os sims, os nãos, e, em alguns casos, conseguir mostrar para a pessoa que, principalmente para um empresário que seja novo no mercado, conseguir mostrar que a academia não é para ele só. É também para outras pessoas. Porque quem gosta de academia tem uma visão. E, às vezes, essa visão fica um pouco míope. Eu faço um esforço todos os dias, porque eu amo academia. A academia, inclusive, mudou minha vida. Mas hoje tem mudado um pouco essa relação do proprietário da academia ser o investidor. Exatamente. Embora ele não entenda
propriamente do produto que ele está projetando ali, ele é um pouco mais interessado em saber o porquê das coisas, né? Então, por que contratar a Patrícia, o porquê escolher um produto relevante, enfim, né? Exatamente. E isso mudou muito, assim, eu como na parte de vendas, né? Eu sinto na rua realmente o interesse que é muito maior, porque hoje a gente está falando de business, né? Então, quando você fala muito de... Às vezes o dono da academia ele está comprando equipamento para ele, não para o público dele. É isso. Eu faço um trabalho bem grande de mudança de mindset para realmente, quem vem com essa ideia, o investidor que já chega e fala, olha, para esse público-alvo, não tem público-alvo, vamos contratar um estrategista de marketing, definir quem é e beleza. Aí tá fácil, tranquilo. Agora, aquele que vem com muito desejo de montar um negócio... Um sonho. Para si próprio, aí tem um trabalho bem delicado da minha parte, da gente ver se esse sonho para ele, se existe mercado para esse sonho, ou se é dele e de pouca gente. Porque daí, se o negócio não der certo, a minha arquitetura não funcionou. Sabe que o nome da minha empresa é Arquitetura de Resultados, né? Sim. A gente não tem usado muito, mas usa mais Patrícia Tótaro, mas o nome da empresa é Arquitetura de Resultados. Importante. E assim, meu resultado não é deixar bonito, é deixar a academia cheia. É sensibilidade. O bonito é obrigação. Mas... você tem sensibilidade para fazer entrega, por isso seu nome assim, é number one hoje do mercado, mas pela sua sensibilidade, pela sua entrega, né? Pelo que você faz realmente pelo mercado, não só entregar uma arquitetura, mas todo um projeto ali, todo um estudo, né? A gente já fez algumas coisas juntos aí de clientes em comum. E assim, a entrega realmente é sobrenatural, assim, é uma coisa quando surreal. Quando você fala de entrega, ela tem que ser focada em resultado, né? Em tudo que a gente entrega, né? Se a gente estava falando hoje também com o Dudu, assim, hoje cada vez mais o mercado vai ficar mais afunilado, vai ficar mais exigente, vão chegar mais investidores e fundos, e a gente tem que estar preparado, o dono de academia tem que estar preparado para entender que você ter um analítico, você ter um BI, você ter análise de dados e tomada de decisão, porque foi o que você falou, de repente o cara quer montar um estúdio boutique. Pô, mas vai funcionar esse estúdio boutique em, sei lá, em Guarulhos? Será que tem público para isso? Ou será que tem público e vai funcionar? E também o sonho dele vai funcionar? Então, você acaba entrando num modelo 100% consultivo. Sim, 100%. Né? Eu faço parte do rol dos consultores, minha consultoria de arquitetura. A minha entrega é de arquitetura, mas, na verdade, eu não perco uma palestra ou um conteúdo ou um livro de nenhum dos consultores de negócios do nosso mercado. Porque eu tenho que saber exatamente, eu tenho que entender do negócio para conseguir fazer minha arquitetura, porque ela tem que ter um porquê, né? Com certeza. Uma sinergia, né? Tem que ter, tudo tem que ter um propósito. Né, exatamente. Assim, a arquitetura proposital, o projeto ser proposital, porque aí você está alcançando o resultado, você está mirando o resultado. Exatamente. Né? E hoje as viagens, assim, a gente já se encontrou em algumas, né? A gente se encontra por aí no mundo, no mundo, né? A gente se encontra pelo mundo, mais pelo mundo do que por aqui, né? Exatamente. E qual que você acha que é a importância desses eventos que a gente... fundamentais, porque assim, o momento é primeiro, né? Para nós é importante porque a hora que eu vou numa FIBO, por exemplo, que são lá 12 pavilhões, acho, era o ano passado, não lembro. É assim, uma coisa gigantesca que eu sei que eu vou conseguir, nos 4 dias, visitar metade. Você tem tanta informação que na FIBO eu olho tendência. Para que lado está indo o mercado. Ano passado, por exemplo, lá cheguei, o meu pavilhão era um pavilhão que antigamente era um pavilhão mais de decoração, tinha iluminação, tinha um pouco de mobiliário, tudo. Meu pavilhão tinha migrado para ser um pavilhão de recovery, de bem-estar, de sauna. A sauna sempre teve lá, mas tinha assim migrado muito, olha só. E o que a gente já estava vendo nas pesquisas com os consumidores dos meus clientes? Essa busca por sauna, essa busca por crioterapia, a volta forte da massagem. A gente estava vendo já também bastante, refletiu muito na FIBO do ano passado, estava vendo muito a questão da parte de... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço como é que é aquele exercício que a gente faz, que não tem peso, não é o funcional.
Não é Pilates, é mobilidade. Ai, desculpa, gente. É mobilidade. Então, a parte de mobilidade a gente já estava vendo crescer. Estou botando mobilidade em low cost. Então, assim, e tudo isso, você vê a feira refletindo isso. Fora que daí viajou, visita a academia e treina em academia, não é só visitar. Total. IRSA desse ano... não chama mais IRSA, HFA desse ano, lá em Las Vegas, que a gente se encontrou. Poxa vida, metade da feira tinha quase tanto Pilates quanto equipamento. Sim. A volta do Pilates violenta. Perfeito. Totalmente, Né? totalmente. E assim, acho que isso é super importante, fora que são alguns... Eu também faço todos os cursos. Quando eu vou nessas feiras, todos os congressos que tem, é o momento de me atualizar, de ouvir pessoas com quem eu concordo e pessoas com quem eu discordo, Importante, que é ótimo. Tão importante. Assim, talvez mais importante, né? Exato. Que é bom porque para você ver refletir se qual que é o caminho mesmo e encontrar todo mundo, né? Total. Que é bom demais. É bom demais. Fora da correria do dia a dia. E a ISA, desculpa. Pode falar. A ISA Brasil, né? Fitness Brasil Agora é Fitness Brasil também. Ela voltou com muita força, né? Porque ela dobrou de tamanho, né? Precisava muito, assim, né? Porque realmente muita gente não vai para fora, né? Não, Por claro. vários motivos. Mas o Brasil precisava muito que realmente fosse um evento à altura do mercado, né? Não, e tá lindo, né? Exatamente. Tá lindo. Já, gente, o ano retrasado já estava lindo. Estamos falando de pós-pandemia, né? Sim. Ano retrasado estava lindo. Ano passado era de chorar de lindo para quem estava lá. Já, né? E a gente tem uma preocupação muito grande também, no caso da Fitness Brasil, que sou palestrante. A gente tem muita preocupação, eu tenho muita preocupação, todos os palestrantes têm, de pegar tudo isso que a gente aprende lá e trazer essas novidades, porque, obviamente, a gente tem a oportunidade de ir lá para fora. E eu sinto que a minha obrigação é pegar e empacotar isso para o dono de academia ou para o investidor, para ele já ter mastigado, né? Ele não precisa ter nos detalhes, mas ele precisa ter mastigado para saber aí qual é o caminho certo. Eu sou um dos principais vendedores de cursos da Fitness Brasil, porque todo cliente que eu visito eu falo obrigatoriamente, olha, não tem independente se ele já é do mercado ou se ele está entrando, eu falo, olha, vai se capacitar, cara. Acho que a Patrícia deve receber vários telefonemas de clientes que eu atendo, porque acaba que ele chega, ele tem um sonho. Fala, olha, primeiro vai estudar sobre esse sonho. Então você tem feiras, você tem eventos locais, eventos maiores, para que você entender o que você está fazendo de verdade, porque de todos os detalhes. E os cursos, já fui várias vezes também na antiga ISA, né, na Fitness Brasil, para fazer curso. Então, eu sentava lá no meu lugarzinho, enquanto vendedor, eu ficava lá sentado vendo os cursos e faz toda a diferença na minha carreira de vendas mesmo. Por isso que vocês dois são pessoas de altíssima performance no mercado também. Vocês entenderam que não dá para sentar no sucesso também, né, Paty? Então, assim, jamais, e eu tento passar isso muito fortemente para todo mundo que trabalha comigo, principalmente para o pessoal mais novo, porque hoje tem um movimento lá no escritório do pessoal mais novo já querendo trabalhar com a gente, porque curte projeto de academia, então quer ir trabalhar com a gente. E eu sento e tento... Primeira coisa que eu quero desmistificar, a gente não sabe nada. Todos os dias eu acordo pensando, eu não sei nada. Perfeito. Tá? Porque senão você para de evoluir, simplesmente, né? Simplesmente, você achou que você sabe tudo, pra quê? Né? Pra quê? Não consumir mais nada. Pra quê? Não preciso fazer mais nada. E assim, eu vejo sempre você sentadinho assistindo palestra. Eu vou te falar, dos grandes players do mercado, 80% estão lá sentadinhos do meu lado assistindo palestra nos eventos. É isso, com certeza. É isso. E eu acho isso lindo. Ô Paty, quando você estava falando que aconteceu de vir a Fórmula Bio, falar com você, então você já, de certa forma, você já chegou relevante, né? Já chegou no mercado que esses eram os caras do mercado. Sim, né? esses eram os caras do mercado. E você acompanhou a transição, vamos dizer assim, da parte dessa disruptura que a Smart fez no mercado, né? Inspirada na Planet, enfim. Como que você viu você que acompanhou os dois momentos, como que você viu isso acontecer assim, de dentro do furacão? Como é que foi isso? Gente, foi um furacão muito legal, para te falar a verdade. Porque o nosso mercado, a gente sempre reclamava que era amador. Então, assim, antes da Smart, né, apesar de já existirem algumas redes, nenhuma com crescimento tão rápido, até pelo modelo de negócio, né? A única forma de funcionar era crescer rápido. Antes disso, eu tinha
Tinha companhia, tinha fórmula, apesar que a companhia é minha cliente mais recente, assim, de uns 10 anos para cá. Não, acho que um pouquinho mais, uns 6, 7 anos para cá. Mas, assim, existia a companhia, existia a Biorritmo, existia a fórmula, existia a Runner, que já eram redes sempre super profissionais, né, com pessoas super profissionais por trás. E existia um monte de academias pequenas com pessoas super bem intencionadas por trás. Isso que eu sou apaixonada pelo nosso mercado. Porque não tem ninguém que fala, vamos montar uma academia que não seja uma pessoa muito legal. Não é verdade? Eu não devia nem ganhar para trabalhar, porque eu faço o que eu amo e ainda com pessoas ótimas. É isso. Porque são pessoas muito apaixonadas. Mas assim, essas pessoas super apaixonadas tinha muita discrepância do que, por exemplo, o pessoal das redes na época sabiam e faziam com o que essas pessoas faziam, mesmo em termos de processo. Em termos até, era muito comum, antes de surgir uma Smart, por exemplo, que o dono da academia, mesmo que já tivesse 2 ou 3 academias, ainda desse aula. Total. Então, assim, se você está lá dando aula, você já tem uma certa dificuldade de fazer gestão. Sim. Então, assim, na hora que chegou a Smart, chegou arrebentando, o mercado ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque só quem já frequentava Feira Fora, já tinha esse conhecimento, conhecia o modelo Planet e outras que tinham parecidas, né? Então, a hora que a Smart fez, e começou a, gente, puxar cliente e academias, assim, cadê meus clientes? Foram todos para Smart, mas como assim? E aí tinha aquela máxima, lavagem de dinheiro. Claro que não é, gente. Daria muito trabalho. Para lavar um dinheiro, né? Eu tinha na época um cliente que é do mercado financeiro, ele falava, por que o pessoal fala isso? É tão mais simples, de outra forma. Eu falei, nem ensina, que eu não preciso saber como é que é. É mais fácil jogar pedra. Né? Exato, mas enfim, e aí esse pessoal teve que se mexer. E aí o pessoal foi se mexendo, estudando. Basicamente, o pessoal foi se mexer e estudando. E eu dei muita sorte, porque uns 2 anos... Não, mais ou menos nessa época, um ano antes da Smart, que eu fui fazer um MBA em gestão, coisa que não tinha nada a ver com arquitetura. E assim, foi o que me preparou para conseguir entender também essa questão do mercado, porque hoje a gente tem que falar com fundos de investidores, é outra questão. Eu sou só arquiteta, né? Entrou num outro nível, né? Entrou num outro nível. De papo, assim, de bate-papo. Eu tive dois momentos assim muito marcantes de buscar informação fora do meu mercado, né, de arquitetura, que foi a primeira vez quando inauguramos a Ecofit. A Ecofit vai fazer 20 anos esse ano. Foi a primeira academia ecológica do mundo e a primeira construção sustentável para ser uma academia do Brasil. E assim, foi um sucesso, um absurdo sucesso, e lotado. E logo em seguida, a Biorritmo, que já era uma rede boa, montou uma unidade do lado. E não... Na hora que montou do lado, o dono da Ecofit ainda era muito recente, falou, meu Deus do céu, e agora... Sim. Daí nada aconteceu. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu fiz minha primeira pós, que foi de marketing. Caramba. E aí que eu entendi da questão do quanto a pessoa se relaciona com a marca. Sim. E daí comecei a jogar os projetos num outro nível, de fazer um projeto mais temático, mais... Comunidade. Exatamente, com essa sensação de criação de comunidade. Identidade mesmo, total. Com identidade. Que a informação veio da minha pós de marketing, que não tem nada a ver com arquitetura. Mas acho que é isso que faz a gente progredir muito como profissional. Cada vez mais a gente vai ter que ser híbrido, né? Sim, porque totalmente. O taste, o fino, a gente vai acabar perdendo se a gente só se pautar em inteligência artificial, em esse tipo de coisa que não... Assim, vai substituir o que é mecânico, mas acho que a tua área, principalmente de criatividade, que não é uma área que você vê um monte de coisa, arquitetura, GPT e tal, só que esse movimento não vai substituir o tato ser humano.
A tal da empatia, né? Empatia. Dizer que é a última coisa que uma máquina vai conseguir ter. Empatia. A empatia e essa questão de ter um ser humano. E eu sou assim, muito animada com inteligência artificial, porque ainda na arquitetura ainda não temos o que precisamos ter, o que a gente tem possibilidade de ter, mas no momento que tivermos, vai tirar trabalho braçal. É isso. E a hora que tirar trabalho braçal, vai tirar prazo de projeto. E assim, vai sobrar tempo para nós fazermos o que o ser humano faz, que é ter criatividade, que é ter essa visão, é ter inovar, né? Sem tanta pressão, né? E o que só para não perder o fio aqui, o que a Patrícia falou é muito importante, né? Eu 17 anos de mercado, um pouco mais novo aí, mas a sinergia que eu tive com a Buckley foi exatamente o que você está falando. Poxa, eu fiz pós em marketing, eu fiz uma gestão e tal, de outros mercados que, na verdade, a gente imagina que pode ser que não faça sentido, mas a Buckley exatamente assim, foi a fagulha de fogo, sabe? Aquela fagulha de imaginar que o CEO era um cara de tecnologia, o outro sócio é um cara de logística, mas assim, que entende muito do negócio, o outro cara é um responsável de assistência técnica, mas que vem de fora do mercado, então... Que é exatamente isso que eu acho que faz sentido, a gente complementar com o que não tem no mercado. Exato. Acho que isso faz a gente somar muito mais do que... nós somos especialistas de fitness, acho que isso é pouco no nosso mercado, nós temos que ser especialistas. E sabia o que me surpreendeu? Somar um pouco de cada um. A Patrícia entende de marketing, cara, talvez ela precisasse só entender de arquitetura, mas não tem nada a ver, realmente, faz toda a diferença você entender de marketing. E eu me vi muito nessa posição agora que eu estou aqui num momento de transição, onde eu falo, cara, estou falando com um cara de tecnologia e é muito avançado o mercado de tecnologia frente ao nosso mercado de fitness, né? Então... Esqueci, eu falando de IA, na frente de uma pessoa de tecnologia. Meu Deus do céu. Mas eu ia falar Se eu falei bobagem, corta, tá? Tá tudo... Tá perfeito. Não, e eu quando a gente entrou no mercado, e o primeiro ano que a gente fez de Fitness Brasil, a antiga IRSA, foi ano passado. E aí eu fui no encontro do ano passado, que foi o que aconteceu ontem, né? Eu fui no encontro do ano passado, e eu não conhecia o Fábio, na verdade eu não conhecia ninguém, né? Tá. E aí, pô, nos apresentando ali, aí, não sei como ele ficou sabendo, mas ele falou, cara, você vem do mercado de tecnologia e tal? Eu falei, cara, venho, eu sou formado inclusive no MIT, a parte de AI, de computação quântica e tal, porque era um mercado que eu vivi, então eu tinha que, igual você falou, você tem que se capacitar cada vez mais, senão você fica para trás. E ele falou assim, então tá bom. Então, cara, você vai dar uma palestra na Fitness Brasil lá. Eu peguei o palco principal. Olha. Aí eu falei assim, peraí. Mas não é uma feira fitness? Vocês têm esse interesse? Assim, na hora me deu uma bugada na cabeça. Eu falei assim, peraí. Mas você quer que eu fale de AI numa feira fitness? Eu falei, cara, não, de longe menosprezando, mas assim, na hora não bateu na minha cabeça. Eu falei, tá, você não entendeu a sinergia. Mas o cara que vai pra cá, o que será que eu vou... Aí foi muito legal, porque eu tive um desafio de traduzir o meu conhecimento para o mercado fitness, então isso já me abriu a cabeça. Assim, isso é muito legal? Muito legal. Foi muito legal. Porque, assim, você falou que eu busco fazer cada palestra que eu dou, ou cada podcast meu que eu faço, tal, que é traduzir o arquiteturês de uma forma que qualquer um use a arquitetura. Não é? Porque, na verdade, não quero falar que eu sei arquitetura. Eu quero que a pessoa pegue alguma coisa que seja prática de usar, testada e aprovada, que vai mudar um negócio, às vezes, de uma cidade super pequena que não tem acesso a um projeto de arquitetura, por exemplo. E hoje você sente que assim, em números até, você sente que o mercado está... Porque eu fico imaginando, né? Não é todo mundo que acho que pode ter acesso a um projeto de arquitetura da Patrícia, né? Ah, pode sim. Mas pode acabar de falar. Mas dentro desse novo mercado, você está enxergando que a procura aumentou também? Aumentou bastante. Aumentou a procura. No primeiro momento, o efeito Smart me fez aumentar a procura de todo mundo precisar reformar. Só que daí o pessoal chegava para mim querendo reformar para ficar igual ao Smart, e eu convencendo eles que tinha que reformar para ficar diferente da Smart. E assim, eu tenho orgulho de dizer que até a pandemia... Agora eu não lembro exatamente o número de academias que eu já tinha feito, mas até a pandemia só tinha 2 academias que eu fiz que tinham fechado.
Caramba. Aí a pandemia aí mudou um pouquinho, infelizmente mudou aí um pouquinho, já deve ter chegado aí numas 10. Hoje nós estamos aí em 1.750 academias feitas. Meu Deus, Patrícia. Deu um boom porque agora as redes surgiram, né? Então a Sim. gente atende também... Em volume, né? Também atende também volume de rede, então acaba aumentando. Mas agora nós estamos num momento que todas as redes precisam de arquitetos, sabem disso, né? Até porque tem muitos players que vieram de outros mercados e sabem da importância da arquitetura nos outros mercados. Daí contar para você, no nosso mercado aqui, fitness, ele é sempre um pouquinho mais atrasado que os outros para Adoção, né? exatamente, para aderir, né? As tendências, digamos assim. E ainda tem uma parte muito grande do mercado que são as academias independentes. E hoje eu vou te dizer, eu diria que 100% entende que precisa de arquitetura. Jura por Deus. Hoje eu não vejo mais... Hoje eu não vejo mais alguém achando que é bobagem. Deixa que eu Não. faço aqui. Às vezes chega um ou outro empresário, chega falando assim, ou chega na minha live falando assim, olha, eu segui todas as suas dicas. Quer dizer, ele não contratou um profissional, mas ele estudou. E tem algumas que ele segue as dicas e fica bom demais, mas eu morro de orgulho. Eu peço para eles postarem e me marcarem. Realmente eu morro de orgulho de ter feito, porque eu sei o quanto a arquitetura ajuda a experiência do cliente final, né? Então ele já foi pelo caminho certo. E às vezes chega um dizendo, eu montei uma academia 5 anos atrás, na época eu não podia contratar arquiteto, mas agora eu quero. Então já não existe mais aquele que nem sabe para que a gente serve. Sim. Então isso realmente está um momento bem legal do mercado nesse ponto. Mas foi pavimentado também, né, Paty? Opa! Posso te contar da minha primeira Irsa Fitness Brasil? Por favor. A minha primeira Irsa Fitness Brasil foi a segunda que teve. A primeira, eles me convidaram para botar um stand. Eu nem consegui entender o que o arquiteto ia botar um stand numa feira. Bugou! Falei, não entendi nada, eu vou lá visitar. Você sentiu inteligência? Eu vou lá visitar. Vai O acontecer, que é né? isso, né? Aí eu fui lá visitar e entendi o que era uma feira de negócios. Eu nunca tinha pisado numa feira de negócios. Salão do automóvel, mas sempre B2C, né? Aí B2B eu nunca tinha pisado numa feira, daí eu entendi o que era uma feira. Isso, o que faz? Faz tempo, faz bastante tempo. Foi 28ª agora, é isso? É 28ª agora, então estamos falando 28 anos atrás. Aí, 27 anos, daí eu entendi, falei, opa, quer dizer que todos os donos de academia estão aqui. Eu vou vir aqui, botar um monte de quadrinho, imagina, não tinha tela, um monte de quadrinho pendurado com foto de projeto, vamos vender projeto. Primeiro ano que eu botei meu stand com um monte de quadrinho, com fotos de projeto, o pessoal passava... O que você vende? Projeto de arquitetura. Tipo, o que é projeto de arquitetura? Aí eu tentava explicar o que era. Já entendi. Você vende o piso, né? Então, não. Eu falo pra você qual piso usar. Mas tem gente que paga pra você fazer isso. Caramba. Era assim. Mas, gente, nós estamos falando de 27 anos atrás. Então, assim, foi muito divertido. Hoje pensando, na época foi um trauma. Mas hoje pensando, foi divertido, né? Porque, assim... Aí o segundo ano, e nesses 27 anos atrás, eu fechei meu primeiro projeto fora de São Paulo, que foi o Dalmo Ribeiro, lá de Brasília. O Dalmo. O Dalmo. Que é meu cliente até hoje. Agora com a abraço Ultra. pro Dalmo. Beijo, Dalmo. Que hoje ele é da Ultra e continua sendo meu cliente. E aí eu falei, bom, então tem chance, né, das pessoas entenderem o que eu faço. Segundo ano, já teve mais procura. Terceiro ano, o pessoal já vinha com plantinha para eu dar dica. E aí, assim, daí, sabe, a coisa foi acontecendo das pessoas entenderem. Então fez parte aí a pavimentação do mercado. E hoje eu diria que a arquitetura ficou indispensável. Na percepção deles, né? Sim. Da percepção, o que vale a percepção do cliente, né? Na percepção aí dos empresários de qualquer tamanho, todos entendem já. Eu fico muito feliz com isso. Tudo no final do dia é uma venda, na final. Assim, tudo é uma venda. É o que eu vejo, né? A arquitetura, nós temos o Diogo da Unic também. Cara, ele vende a arquitetura assim como ninguém. E eu acho que é muito isso. Eu nunca paro de fazer projeto lá. Nunca paro. Agora tô fazendo o proprietário da Unic. Da Unic. Você vender mesmo a arquitetura hoje, tudo que você faz no seu projeto do fitness, né? Porque o restaurante ele vende muito, a parte instagramável, enfim. Acho que tem muita gente falando muito, mas vendendo muito pouco sobre isso. Então,
academia, eu adoro mexer no layout, assim, é uma coisa que me dá muito trabalho, eu falo que é relação de amor e ódio, né? Mas o Davi gosta, viu? Gosta, Eu beleza. adoro mexer no layout. Porque eu imagino a percepção do aluno que está chegando, aonde cada pessoa vai estar naquele horário, porque as esteiras... Eu sempre falei, esteira é virada para dentro. Exatamente, uma briga minha. Esteira é virada para dentro, porque eu quero que a pessoa veja outra pessoa treinando. Academia é sobre você fazer amigos, encontrar pessoas para ser um momento de lazer. Fora a estética que ele tem, um ambiente que foi criado. Isso é muito legal, para ser um ambiente de lazer, né? Um ambiente de lazer. É um terceiro espaço. Tem que parar de achar que a academia, nossa, eu vou para academia agora. Não. Falando de condomínio, que é a mesma coisa da academia, do condomínio, é a área útil mais usada de um condomínio hoje. Sim. Com certeza. E eu chego a falar assim, por que eles colocam a cadeira de plástico, né? A comparação de falar do produto e da arquitetura. Que você vai numa área de lazer de um condomínio médio alto padrão, as cadeiras da área, a área gourmet é cadeira de aço inox, costura dupla e pá. Você chega na academia, cara, é parede branca e cadeira de plástico, literalmente, para não falar de marca. Cadeira de plástico. Você fala, meu Deus, por que se é a área comum que valoriza muito o condomínio e tá nesse estado? Mas tem uma coisa pior do que a parede branca. É uma foto de uma pessoa treinando. Cara, muito uma brega, propaganda, né? Isso é 1990. É muito 1990, gente. Eu também visito muito a academia e tanto nos hotéis eu vejo, né? A gente se segue lá no Instagram, que é a mesma coisa. Eu acho que assim, é o segundo passo que a gente precisa muito, assim, botar energia aqui são os hotéis, cara, que é um mercado sensacional. Olha, eu vou ter um case para mostrar até o final desse ano. Ainda não vou te contar qual é, o projeto já foi feito, entregue, eles estão orçando e vão inaugurar. Só vou te contar que o dono desse hotel chegou para mim e falou: eu quero que as pessoas se escolham o meu hotel pela academia. Eu quero uma academia temática, eu quero que as pessoas falem, escolham o hotel pela academia. Isso vai mudar muito a percepção do mercado hoteleiro. Olha a minha pretensão, mas eu acho que vai. Realmente. Fantástico. Com toda humildade, porque ele pensou à frente, realmente. Sabe, quem vai para negócio? Gente, eu procuro ao máximo não ficar numa academia que não tenha, num hotel que não tenha academia. É isso. Exato. E daí, até para fazer meus videozinhos falando, olha que porcaria que tem aqui, gente. Não, e às vezes você entra num baita Eu nunca marco o hotel quando eu falo porcaria, tá? Mas às vezes você entra num baita hotel e tem lá 2 esteiras e um... Aí você fala, cara, não é possível. Em Brasília cara. tem o CICB, que é uma área nobre de Brasília lá, e a gente fez a academia dele, cara, ele fez uma arquitetura muito legal. E realmente é uma academia assim, de ponta, que não tem. E eu fico impressionado, porque as pessoas hoje, a saúde, a gente não está falando mais de um corpo, né? A gente está falando de saúde. As pessoas, saúde. Elas gostam, elas precisam. Elas ficam cada vez mais em hotel e em casa também, né? Sim. E cada vez mais o deslocamento acaba sendo... Mas é uma desculpa para a pessoa não sair de casa, não ir treinar e tudo mais. Então, se ela tem... Aqui em São Paulo, então, esquece. Cara, o cara vai para um hotel, ele quer ficar no hotel, ele não quer sair para ir para uma academia. Sim. Aí você... Durante a pandemia, assim, as academias de condomínio, aliás, agradeço a cada uma delas, que foi o que segurou meu escritório vivo durante a pandemia, né? Porque você imagina com todas as academias fechadas, o que aconteceu com o escritório que só faz academia. Mas as academias de condomínio me salvaram e as academias de condomínio mudaram o jogo. Mudaram. E as construtoras também já perceberam, porque não adianta a construtora entregar a parede branca, ou pior ainda, e o equipamento que... super residencial, porque não é residencial, né? O equipamento de uma academia de condomínio. O equipamento residencial é para residência, não para área comum. Aí... Isso é muito importante. Vamos lá. Você quer que eu repita? Isso é muito importante. Equipamento residencial é para você colocar no seu quarto, tá? E treinar sozinho. Se já vai treinar 3 pessoas, você já tem que ter outro padrão de equipamento. Já tem que ir pro profissional, né? Residencial é quase individual, na verdade. É individual, é individual. Para condomínio é equipamento de verdade. Por favor, tá? Exatamente. E a gente vê muito, né? A gente estava falando hoje... As entregas das incorporadoras, das construtoras, estão melhorando muito. Ainda está muito aquém, né? Ainda está muito na mão e acho que isso é um defeito do mercado. E eu tenho advogado muito com as construtoras de trazerem arquitetas do mercado fitness. Porque não adianta você trazer um baita nome, não vou ficar citando o nome de das arquitetas, porque realmente é um trabalho maravilhoso. Esteticamente é maravilhoso.
Mas você olha assim, a academia, aquela academia é pobre, que dá vontade de ser, porra. E daí a tomada da esteira aí tá na parede, então você bota a esteira na frente da parede, né? Com aquela TV, assim. Então você olha o ambiente de academia, óbvio que quem fez aquele ambiente e pegou a constituição layout de máquina, não foi alguém É isso que eu ia que falar. conhece. É isso que eu ia falar. E eu volto a falar, tudo é venda, né? Tudo é venda. Como atendi muitas construtoras, eu ofereci o serviço para os corretores. Inclusive, eu falei, olha, eu fiz esse layout, esse projeto dessa academia com tal marca e eu quero vender para que os corretores falem, olha, aqui existe uma academia dessa marca com essa disposição que atende 30 pessoas ao mesmo tempo, porque muda totalmente. Olha, você tem uma academia no seu condomínio. Olha, eu fiz uma academia profissional, com equipamentos profissionais que atendem até 30, 20, 15 pessoas ao mesmo tempo. Muda o jogo, cara. Com todos os grupos musculares. Então, você vai economizar aquela mensalidade, né? Porque, obviamente, que não substitui, nunca vai substituir. Porque a convivência da academia é indiscutível. É indiscutível. Mas você vende isso para a pessoa que está comprando. Né? E eu acredito muito nesse mercado, que a saúde... mercado que ele não vai acabar nunca. Não, o nosso mercado é de saúde. Isso, vamos lembrar disso. Nosso mercado é de saúde. Não é... Em algum momento tinha gente que achava que era de estética, mas nunca foi. Nunca foi de estética. Nosso mercado sempre foi de saúde. Sim. E agora as pessoas estão ficando mais velhas e querem envelhecer levantando da cama sem ajuda, né? É isso. Então, cada vez mais. A e a quantidade de pessoas 60 mais, 70 mais, 80 mais em academia está aumentando, que é de uma forma linda. Eu posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Claro. Eu quero saber a sua opinião sobre essa nova realidade agora, que a gente não sabe o tempo, né? Como é que tá essa hype, que são os CTs, né? Hoje a gente tem recebido milhares e milhares de orçamentos de várias cidades diferentes, com mega, assim, é mega mesmo. Mega 5 mil, mesmo, 6 sim. mil, 7 mil. O que você acha desse movimento? Olha, eu acho que é um movimento que faz muito sentido, porque todos nós fizemos nossa lição de casa. A gente não está há tantos anos fazendo as pessoas, trazendo mais gente para dentro de academia. E tem um movimento de trazer gente que não gosta de academia. No Brasil não tem ainda um número oficial, mas vamos chutar que 90% está no sofá. Então você tem esse movimento, claro, mirar os 90%, de fazer academias que não tem cara de academia para dar uma percepção que aqui de acolhimento. Então, assim, tem todo um movimento para esse lado. E aí acabou deixando uma lacuna para aquelas pessoas que já estão na academia há bastante tempo e gostam de treinar. Então, foi muito normal acontecer esse movimento, né? Eu chamo do movimento Ironberg. Mas é verdade, né? Eu acho que assim, é muito normal, porque todo mundo começou a mirar muito nesse outro cliente. Por outro lado, quem não estava mirando nesse cliente, estava mirando nas academias de preço bem baixo. Que elas são uma ótima porta de entrada, né? Já falamos disso aqui hoje, mas também você tem mais gente, você tem fila para equipamento, então... Assim, abriu um baita espaço para os CTs. Então, eu acho que assim é um movimento válido. Eu não acho que é modismo, porque cada vez está entrando mais gente, e essas pessoas ficam mais anos da academia e vão buscar lugares assim. Só que na hora que você monta uma estrutura de 5 mil metros quadrados, você tem que saber quantas pessoas você vai colocar lá dentro para fechar a conta, empresário. Então, assim, faz conta, tem que fazer conta. Não, eu não acho que todo tamanho de cidade cabe um CT. A menos que a cidade seja rica, tão rica que você possa montar um CT de 5 mil metros quadrados e ter 500 alunos. Quer dizer, se cobrar super alto. Exatamente. Né? Obviamente, num CT de 5 mil metros quadrados, você não vai ter 15 mil alunos. Numa academia de 1.000, você põe 3 mil. Sim. Mas você não vai ter essa mesma proporção. Então, você tem que cobrar um valor mais alto. Então, aí eu acho que tem sempre aquele cuidado para o empresário. Eu, muito com o meu jeitinho... Quando vem um projeto de CT numa localização que eu tenho algum tipo de medo de localização, eu ajudo o empresário a fazer conta, tipo, quanto você pode cobrar? Tá? Quanto você pode cobrar? Quantos habitantes tem sua cidade? Então, quantos alunos a gente consegue aí pela proporção? Isso funciona para você? Beleza, vamos montar os 5 mil metros. Não funciona? Será que a gente não pode fazer um outro modelo? Perfeito. Não porque eu não acredito no modelo de CT, estou pensando do ponto de vista do empresário. E é legal essa palavra que você falou, porque ele é um novo modelo.
Essa Sim. Ironbergização. Ei, Betão, olha só, Betão, que legal essa. Virou. Uma palavra, Virou. né? Mas. Porque é um modelo, eu acredito que é um modelo de negócio. Sim, é um modelo, Porque mais um modelo. A gente sai de um mercado que ninguém sabia o que era um fisiculturista. Sim. A gente entra num mercado em que o Cariani estourou uma bolha gigantesca. E hoje todo mundo acompanha o Ramon Dino no Mr. Olímpio, né? Então, a gente tem hoje um movimento que realmente não tem como voltar para trás. Não volta. Não volta. Então, ele virou um modelo. Mas eu sou da mesma opinião que você. Eu acho que não é o que a gente quer fazer. É o que cabe na área, é o que cabe na localização. E aí é importante o empresário busque especialistas, busque os consultores, busque pessoas que vão te falar não. Porque falar assim, todo mundo vai falar, porque vai querer te vender. Então, assim, o não é tão importante quanto qualquer outra resposta que você tem. Então, né, é importante buscar a sinceridade, né? Não, total. Eu já perdi alguns projetos porque eu percebi que eles não eram viáveis. E não estou falando só de CT, não. Por exemplo, uma academia boutique numa periferia de uma cidade do norte, que não tinha nem pessoas, nem per capita ali. Nem per capita. E assim, eu fui muito clara com a cliente falando, faz uma pesquisa de mercado. Vê se tem o número suficiente de pessoas, mesmo que é uma academia boutique, você precisa de 200 pessoas. Na real, conhecendo o lugar lá, tinha 20 casas de alto padrão num condomínio só. Uma delas era dela, outra da irmã dela e os outros eram dos amigos. Ainda bobeando, eu não ia pagar. E aí você pega, realmente. Mas daí ela tava fazendo para ela. Se quiser fazer para ela, beleza. Mas se tem que entender, se é um negócio que vai ter que dar, que vai ter que ter, no mínimo, retorno pagar as contas, aí tem que fazer. Eu perdi o projeto porque ela desistiu de construir. Mas eu fico bem tranquila, ganhei uma amiga, né? E acho que isso é importante, eu acho que é isso que a gente tem sinergia. Quem não quer vender equipamento para 5 mil metros quadrados? Mas você tem coragem de vender se você vê que aquele lugar não vai suportar? Olha, Patrícia, a gente estava falando até assim, misturando assuntos, mas eu acho que o conceito é o mesmo. Eu estava falando com o Lucas aqui sobre essa parte das bets, né? Que está muito em aula, né? As polêmicas que a gente está vivendo de bet. Eu acho que o mais importante hoje para o empresário, seja influencer, sejamos nós do mercado, seja o nosso time de vendas, o que é que seja, é a responsabilidade e a empatia com o outro. Exatamente. A gente tem que ter essa responsabilidade. Sempre. Não é fazer negócio a todo custo e financiar mercado, alavancar mercado, saber que aquele negócio não vai ser sólido, não vai dar certo. Assim, e assim, a gente pode falar que a gente tem um pouco de experiência com empresa, né? A gente roda empresas consideravelmente grandes. Né? Então, aí você vê um empresário vindo com uma proposta e fala, cara, a gente já falou... Quantos nãos a gente fala por semana? David? Fala muitos nãos. A gente fala muitos nãos por semana. Porque ganha vários amigos com esse negócio na cabeça. Porque, no fundo, é tudo sobre pessoas. Negócio é o que faz a gente viver. Mas viver na questão de grana. Mas é tudo sobre pessoas. Como é que você vai deixar uma pessoa que você sabe que alguma coisa que você tem assim, grandes indícios que não vai dar certo, deixar pelas suas mãos e adiante? Impossível. Claro que não temos bola de cristal, adoraria ter, né? Se de dizer para todo mundo, o seu vai dar certo, o seu não. Mas tem alguns que você já tem muita bagagem para saber que tá estranho, a gente né? toma cuidado até a hora de enviar a proposta. Porque o meu time hoje ele é proibidíssimo de enviar uma proposta pelo WhatsApp. Sem conhecer quem é, sem entender o que é o projeto. Porque hoje é muito fácil. O cliente ele te manda o seu catálogo e fala, olha, faz um orçamento para mim que eu estou montando uma academia de 1.500 metros. São 2 perguntas normalmente. Você deve receber isso também, olha... Quantos alunos que eu vou atender em 1.500 metros e quantas máquinas cabem em 1.500 metros? Isso é diário, né? Mas assim, a gente tenta fazer uma formação de uma equipe mais profissional para entender que a SINC de Brasília, fantástica. Quando eles procuraram a gente, já existiam 32 academias em Águas Claras. Quando eles foram procurar a gente, eu falei, cara, mas por quê? Onde é o ponto? Qual é o ticket? Eles queriam, na época, R$99. Não fazia sentido. Nossa, eu briguei para subir, viu, aquilo. E deu certo. Ao lado, 5 Smart, 3 Bluefit, 2 Evolve, Aquas, 4 Vasco Neto. Cara, ele ia cair em investidor.
Eles iam cair no meio de uma guerra que eles não imaginavam tanto que eles iam bombardeados. E assim, hoje a academia, conceito de águas claras. A gente tem uma política aqui que até incomoda, assim, algumas pessoas que vêm falar com a gente, porque a gente quer realmente trocar essa visão que o mercado tem de... Eu vejo os memes também no Instagram, quando você vai entrar numa loja, valor, e vai embora. Valor! Então quando vem alguém, valor, a gente já fala assim, deixa eu setar a expectativa aqui com você. A gente não vai te passar o valor. O valor é o que menos importa aqui. Para você, o que mais importa é a gente entender o teu negócio. É a gente saber para que você quer saber o valor desse negócio. Porque senão eu vou te passar valor, você vai se frustrar, porque não teve o touch consultivo. Então, se você não consegue explicar aonde você agrega valor, como que eu vou te passar um valor? Exato. Não é? Exatamente. Quanto você cobra o metro quadrado? Como é que eu posso cobrar por metro quadrado? Não é assim. Não é assim. Não tem como cobrar por metro quadrado. Como é que vai ser o projeto para eu te cobrar por metro assim, quadrado? do que se trata o seu projeto, do que é, seus objetivos, o que está por trás disso, onde fica, vai dar certo, vai dar certo. Aí a gente dá o valor, que não é por metro quadrado, Você né? também tem o nome, você não pode ter um projeto que... Eu não quero, gente. Eu era tão feliz antes da pandemia que só 2 academias tinham fechado. Nossa Senhora! Não, e eu vou te falar que se o mercado ele acompanhasse o nosso raciocínio, né? Pode ser que ele também esteja errado, não sei. Mas eu já deixei de vender muita máquina para oferecer um serviço de arquitetura, para oferecer piso, para oferecer... Então, pelo menos pinta a sua academia. Sim. Porque assim, você comprar 150, 200 mil de máquina para fazer esse complemento, não vai ter impacto nenhum. Agora, se você faz uma pequena reforma, porque numa recepção, numa entrada. Exatamente. O problema, a gente tem que ser exatamente complementar. Sim, exato. E o problema, Bruno, é que acontece? Às vezes o cara passa muito tempo sem movimentar nada na academia dele. Então, é um carro. Aí a lâmpada queimou, é o equipamento só, né? O cara encostou o para-choque, aí a porta arranhou e tal. Quando ele vai mexer, é muito grande. A recepção, cara, tem gente que ainda tem recepção de 1990. Tem, opa. Recepção, cara. Não, total. Vestiário. Cara, aí eu vou voltar a falar da Unica. O vestiário da Unica tem 200, 300 metros quadrados masculino. É absurdo aquilo ali. Não, mas a gente não foi na inauguração da fábrica CT, tem lá em Guarulhos, e o Rodolfo, ele veio do mercado de estética. Tá. Você entra no banheiro da fábrica de CT de Guarulhos, eu falo, o chuveiro é melhor que da minha casa. Tem um ar-condicionado dentro do banheiro. Sensacional. A preocupação com o detalhe de, uma mulher, se ela tiver naqueles dias, ela pode ir na recepção, pegar um safe, pegar uma roupa. Então ele já deixa reservado. Esse tipo de coisa, cara, é experiência do cliente, é saber escutar e falar, cara... Eu não vou te fazer esse negócio de qualquer jeito aqui. Eu vou te entregar uma coisa. E a arquitetura, eu vejo, depois que a gente entrou no mercado, você começa a reparar em coisas que você não repara. É a tal da teoria do carro vermelho, né? E aí eu comecei a reparar que assim, cara, o quanto que uma entrada de uma academia, o quanto que um layout bem feito interno de uma academia muda o jogo. E traz em números, né, Paty? Então, acho que você deve conviver assim, quanto que uma arquitetura, por exemplo, um retrofit, uma arquitetura, muda em percentual assim de... 28% lucro. Lucro. Cara. É absurdo, porque ela nem pensou, ela só falou, porque ela já sabe onde eu sei. Como que o dono da academia não consegue comprar uma ideia dessa? Porque às vezes o dono de academia, você fala assim, qual que é o teu público? Então, todo mundo. Aí já não é. Se eu vou agradar. Eu costumo só falar, amigo, você está conversando comigo porque eu não respondi isso há 20 e poucos anos atrás, que eu vou atender todo mundo. Senão você não estava conversando comigo. Sim. Por que você quer que seu aluno treine com você se você quer atender todo mundo? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa. Exatamente. Não é? A perspectiva é essa. Gabriel dos comentários. Gabriel dos comentários. E aqui a gente tem bastante, hein? Tem. Opa! A gente... mais comentários hoje. Que legal. Sério? Que legal. A gente tem uma dinâmica que a gente bota um pouco em live. Ah, tá. E aí as pessoas sabem o que está acontecendo e elas mandam as perguntas à caixinha. Ei, que legal. E eu achando que a gente estava só gravando, que eu podia errar à vontade. Não, mas tá gravando. Que mas boa. também tem a live um pouquinho assim. Boa. Ó, eu já separei uma aqui, aproveitando que vocês estavam falando de experiência do cliente. E tem uma bem legal aqui. Então, como que você faz para conciliar espaço no projeto pensando na experiência do cliente?
Legal. Assim, eu sempre começo a pensar um projeto, conceber o projeto pelo fluxo que o cliente vai andar dentro da academia. Eu não começo eu começo um projeto pelos corredores, pelas circulações, não corredor fechado, né? Pelas circulações. Porque a primeira coisa é a academia tem que ser facilmente entendível pelo cliente. Sempre dá? Não, eu tenho uma academia de 7 andares. Ele não vai saber intuitivamente o que fica em cada andar. Tem que botar uma plaquinha dizendo o que fica, né? Mas, assim, no geral, em grande parte, o mais importante é ser tudo muito fácil, ser intuitivo. Depois eu pego todos os pontos de contato que o cliente vai estar. Quais são todos os probleminhas que ele tem? Por exemplo, cidade do interior. Eu agora moro em cidade do interior. Eu vou para a academia com meu celular e minha chave. Então, eu preciso ter onde guardar meu celular e minha chave. Né? Eu e todo mundo lá. Se você vai para uma academia, por exemplo, em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, no inverno, você vai de casaco. Você pode ir com a roupa de ginástica, mas você vai com um casacão, que você tem que ter onde de pendurar. Então, tudo isso, o ganchinho para te pendurar o casaco, ou o lugar para você colocar a chave do carro, chama-se ponto de contato. Então, você tem que entender quais são todas as necessidades do cliente, desde que ele chega até a hora que ele toma banho ou não toma banho na academia e vai embora, ou só treina e vai embora, todas as necessidades que ele tem e suprir. É fácil, né? Super. Você acabou de falar de duas coisas que eu nunca tinha pensado. E aí você vê que assim, tem uma questão muito interessante. Tudo isso, os grandes problemas da experiência do cliente não acontecem nas áreas de treino. Nas áreas de treino tem algumas dicas. Sala de ginástica coletiva. Eu quero que todo mundo vá com o celular, porque eu criei uma parede que eu chamo de pick point, que é que no final da aula todo mundo tira uma picture naquele point para postar. Que legal. Então eu quero que as pessoas vão com o celular. Mas em sala de ginástica, se eu não tenho onde a pessoa apoiar o celular, como é que você faz? Ela vai deixar no chão, daí ela já vai fazer a aula olhando o celular no chão. Então você cria um lugar para colocar. Na parte de musculação, eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi com um cliente meu que atende, não é terceira idade, é quinta idade que ele atende. Ele é uma referência em treinamento de musculação para idosos. Eu aprendi quando atendi ele. Tem umas idosas, mas é idoso assim que, tipo, a pessoa tem 80 anos e nunca frequentou academia. Nossa. É assim. Nossa, bem desafiador. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas vão com roupa e tá tudo bem para ele, porque elas estão se mexendo. Essas pessoas vão com a bolsinha. Como é que as mulheres com a bolsinha na mão vão treinar? Então, lá, a cada 4 equipamentos, a gente tem um lugarzinho para elas deixarem as bolsinhas. Então, tirar os problemas, né? Tirar os inconvenientes que o ambiente pode causar é o que cria uma boa experiência do cliente. E para não ser aquele ambiente que você chega na... Porque assim... A gente está falando de 90% da população que está no sofá, né? Está no sofá que é a maior concorrente das academias, né? Quando a pessoa chega no ambiente, ele não é hostil. Exato. Porque quando você entra numa academia, se você nunca frequentou, é hostil, gente. É hostil. É um ambiente, você vê lá a galera já de fone, todo mundo treinando e tal, e você... E aí alguém fazendo pum, derrubando... Aí você vê um cara louco ali soltando os pesos no chão, o dono da academia já ficando maluco, o cara soltou o peso. Então é um ambiente que tá acontecendo muita coisa. A gente fazendo selfie, tripé pra caramba, aí você fala, meu Deus. Então, se o ambiente você não tira essas fricções... ele acaba ficando mais hostil ainda. Né? Exatamente. E aí vem a questão da hostilidade, que tem um outro ponto da experiência do cliente que é importante, que é a estética. Putz, como é que vai ser minha academia? Tem milhões de maneiras de você resolver esteticamente uma academia. Quem manda? Aquela pessoa que vai treinar lá. Manda no sentido de... Para quem eu vou fazer? Se eu vou fazer para a pessoa, para uma estética que agrade os iniciantes, aquelas pessoas que não querem academia porque acham que o professor não vai falar com elas e que tem o peso caindo, você tem que dar uma estética de materiais de acabamento que você encontra em casas. Você tem que dar uma estética mais residencial. Já você vai fazer para o pessoal mais jovem, que quer treinar, mas quer instagramar também e tudo mais, aí você
você pode dar aquela cara de academia. Então, você não escolhe esse aspecto, você escolhe pelo que você vai proporcionar realmente. Pela dor que você vai... Pela dor que você vai resolver. resolver. Ô, Gabi, e aí? Ó, eu vou selecionar, eu vou fazer o seguinte. Tem alguma polêmica aí? Eita! Tem uma aqui que puxa um pouco a polêmica. Boa. Talvez seja uma alfinetada aqui para outros projetos, né? E diz, qual o maior erro que um dono de academia pode cometer na hora de criar o seu projeto? Isso é legal. Olha, vamos ver se eu vou sair. Eu acho que, assim, pelo que eu conheço deles, eu não vou sair jogada pela janela, tá? Porque estamos todos querendo o bem do negócio como um todo. Mas o maior erro que o dono de academia comete ao conceber um projeto é tentar colocar o máximo possível de máquina e esquecer das outras áreas. Vocês concordam comigo? Com certeza. É. Com certeza. 70% da academia é para ser academia, para a parte de máquinas, se tiver ginástica, se tiver natação, piscinas, tudo mais. Os outros 30%, que é o que a pessoa, é o que vende. A pessoa busca academia para treinar, para fazer uma atividade física. Então, a pessoa busca academia pela área de treino. Ela fica na academia pelos outros 30% de área. Que é o conforto dos vestiários, é a área de convivência onde ela vai fazer amigos, você tem um aumento da aderência à prática de exercício físico enorme com quem faz amigos dentro da academia. Sim. É a parte operacional, porque se o operacional da academia não funciona, por exemplo, se os professores não têm onde descansar, porque é feio bater em nós alunos, depois de 8 horas numa sala, né? Se ele não tem um lugar para descansar, para descontrair, para fazer o lanche dele, ele não vai te atender bem. Sim. E é um cliente a mais que você perde. Então, assim, esses outros 30% é o que retém o aluno na academia. E a gente fala muito desses outros 30%, porque, assim, já chegou... Tem um cliente nosso que ele até... Ele está seguindo exatamente as coisas que a gente está falando, assim, os conselhos que a gente está dando, e realmente está dando muito certo. E ele queria realmente lotar, assim. Ele queria lotar. Ele queria botar quase 80 máquinas a mais. Né? A mais. Aí a gente falou, peraí, vamos fazer o seguinte. Primeiro você coloca essa quantidade, só que prioriza uma baita recepção. Prioriza um baita de uma experiência no banheiro, cara, um locker, um negócio... Experiência mesmo. Procura alguém que vai te direcionar, você trazer experiência. Porque só o equipamento, uma hora, o cara vai falar, tá, beleza, foi o que você falou. Tá, beleza. E, pô, se o cara tem uma expectativa, às vezes, de ter um coworking lá dentro. Exato. Se o cara tem uma expectativa de ter um coffee, que o cara possa ter o senso de comunidade ali dentro, que eu acho que o CrossFit ganhou muito mercado por causa do senso de comunidade. Totalmente. O Case CrossFit ensinou para nós o que é senso de comunidade no mercado fitness. O que é senso de comunidade. A parte de lounge, né? Porque hoje toda academia tem um lounge na portaria, lá na recepção. Eu ainda ainda acho que tem que ser dentro. Então, não, mas na minha visão, é um espaço muito pequeno que você precisa de um lounge para você oferecer um conforto gigantesco. Porque normalmente as máquinas, tem pessoas encostadas, tem pessoas sentadas sem fazer atividade porque encontrou um amigo, porque quer descansar um pouco. E lá na área da musculação não tem nada, é só máquina. Cara, tira 4 máquinas, 5 máquinas e vai ficar perfeito. Às vezes nem precisa tirar tudo isso. Eu vou te falar, mas volto a falar da consultoria. Sim. Que, na verdade, eu tenho o senso que eu vou vender pro cara. Quando eu atendo ele vai ter um grau de comparação quando ele for ser atendido pelo meu concorrente. Eu falo de tudo. Eu quero saber da lista. Por que essa lista? Eu não envio a lista, eu apresento a lista. Falo muito pro Bruno. Eu pego orçamento hoje, Patrícia, que não tem sequência. O cara bota uma esteira, um banco de supino, uma puxada alta e uma flexora elíptico, ele não consegue nem apresentar. Então, mas chega lá no final 146 máquinas. O trabalho consultivo disso é 0. Então, para eu apresentar, quando eu pergunto com o cliente, eu acho que isso é fantástico, saber quantas pessoas que ele vai atender. Sim. E o senso de novidade.
Porque ele não precisa abrir uma academia 100% da capacidade dele. Não, nem deve. Exatamente. Exato. Eu falo, não, mas aí meu concorrente vai achar que eu tô quebrado, porque eu tô chegando com menos máquina do que Tá eu falei, preocupado não com o cliente, tá não vai preocupado com o entender concorrente, isso. né? Você O cliente não vai O perceber cliente não vai isso. perceber. Cara, isso tá na sua cabeça, não tá na cabeça do seu cliente. O que você vai vender para ele lá na ponta é um conforto, pé direito do meu sonho de consumo. Nossa, Nossa Senhora. amo. E esse espaço de convivência. As pessoas não entendem que o espaço de convivência faz ter retenção também. Faz. Total, cara. Então, total. mas não tem. São pouquíssimas que tem. São É. pouquíssimas. A turma que me segue, eu espero que tenha, senão vai levar bronca. Eu falo também a Não, mesma nossos coisa. projetos não sai nenhum projeto sem área de convivência, inclusive de academias de alto fluxo, é o jeito que eu gosto de chamar as low cost. Perfeito. E assim, a gente. Porque a low cost, ela deixou de ser uma academia que só vende. Porque, claro, quando surgiu a primeira, é só vender, não tem problema, né? O seu diferencial é preço, mas daí começaram a surgir várias redes. Sim. E aí, quem vai surgindo, principalmente para concorrer com as jamais estabelecidas, tem que trabalhar a retenção. É isso. Não Tem dá, que não trabalhar, dá. Tem que é. trabalhar a Não dá retenção pra competir de igual. Exatamente. E o cara tem que entender o que é um churn, o que é um CAC, o que é um LTV. Sim, o cara sim. tem que se inteirar de conceitos básicos de negócio para justamente ele conseguir ter um negócio de sucesso, né? Porque no final do Exatamente. dia não é uma ONG, é uma academia que precisa dar Sim, lucro. sim, sim. Né? Então, e a gente tem visto um movimento muito legal, assim, de cross-business, assim, né? Então, tem um cliente nosso, eu sempre falo dele porque eu achei uma sacada muito legal. O business dele era mercados, Tá. supermercado. E aí ele falou, pô, como que eu faço o meu business mercado crescer? Ele, né, vai pro comum, vou, sei lá, melhorar produto, prateleira, tal. Aí ele teve uma ideia, ele falou, cara, e se eu colocar uma academia junto com cada mercado que eu abrir? Ele aumentou 30% no faturamento do mercado. E ainda tem uma academia extremamente rentável. Então, assim, a consciência de negócio hoje, se a gente não tiver e se o empresário no fim não tiver, cara, assim, é perigoso, né? É até perigoso para esse cara, ele morre, né, no mercado. Assim. Não, total. E assim, há uns mais de 20 anos atrás, eu fui fazer um curso na Gold's Gym, que a Gold's Gym vinha para o Brasil e eu estava à frente do projeto. No final, acabou vindo um trambiqueiro em nome da Gold's Gym e eu saí do projeto. É a única vez da vida que eu recusei o projeto, inclusive, da hora Nossa, que eu vi que justo mudaram as Gold's Gym, né? pessoas. Nossa. E eles ficaram 1 ano e fizeram o que eles tinham me dito que iam fazer. Depois de 1 ano fecharam, não pagaram nenhum fornecedor da idade e largaram os alunos depois da Meu renovação. Mas Meu isso Deus. deixa pra lá, foi um passado negro aí, não foi da Gold's Gym, foi o pessoal que veio errado em nome deles, mas enfim, tive a oportunidade de fazer um curso na Gold's Gym dos Estados Unidos, que é um curso exatamente que eles ensinam os parâmetros para montar para os franqueados e tudo mais. Nunca me esqueço da primeira coisa que eles falavam procure um ponto ao lado de um supermercado. 20 anos atrás falavam isso. Que legal. Procure um ponto ao lado de um supermercado. E se você for pegar isso dentro do mercado dos Estados Unidos, é 100% Sempre, verdade. sempre. E agora na minha cidade acabou de abrir uma academia dentro do estacionamento do mercado, do supermercado. Em Goiânia é o Edson, da Flex. Poxa, então. Em Brasília, a Aquas. E quando você fala do lado do supermercado, a Flex é uma academia de altíssimo padrão. Altíssimo Tá no atacadão. padrão, Ela tá dentro de um atacadão. E tá bom pros dois. Tá E tá bom ótimo. pros dois, Lotado. Nossa, É sensacional. Se eu treinasse numa academia que fosse dentro do mercado, imagina eu. Eu ia aumentar o faturamento de 50% do todo mercado. Mas que legal. Você gosta de um mercado? Nossa, eu amo o mercado. Eu não posso ver o mercado que eu tô indo. Nossa, eu amo o natural da terra. Nossa, eu vejo aquelas frutinhas. Nossa, meu Deus. Paty, a gente tá adorando o papo. Eu preciso... infelizmente, por causa do nosso tempo aqui, do nosso próximo convidado, mas eu quero te agradecer imensamente. Eu queria continuar o papo aqui, cara, tá muito gostoso. Demais. Gente, tá uma delícia, obrigada. Eu queria muito continuar, mas vamos fazer um próximo. Com certeza, sempre que vocês me Vamos fazer pedirem. parte 2 e a gente explora outros temas, mas eu queria muito te agradecer por você ter vindo pra cá, tua generosidade de estar com a gente. Imagina. Eu acho que quem está assistindo, que não conhece a Patrícia, assim, pessoal,
ela é gigante, tá? Ela falou de coisas aqui, acho que deu para vocês perceberem, né? Mais de 20 anos de mercado, ela pegou, né? Fala tudo mato, né? Era tudo mato, a arquitetura não existia, então assim, é um super prazer ter você aqui, prazer também ter você aqui para esse papo aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, obrigada por deixar eu falar do que eu mais gosto de falar. Obrigada por deixar eu falar, amo. Muito obrigada a você que está assistindo também. Gabi, meu presenteiro, por favor. Ei! Um momento. Oba, oba! Vou ser sincero, eu tava de olho nessa sacola bonita. Eu tava numa torcida para ser um presente. Olha só. Conversar com você. Nossa, que lindo! Posso ler uma coisa? Pode. Eu achei maravilhosa. Acreditamos que grandes transformações nascem de conversas com propósito. Nossa, amei. Muito obrigada. Oba! Dá tempo de abrir? Pode. Você já estourou muito? Muito, nossa. Não estourou. Eu acho que eles sabem do que eu gosto. A gente pesquisou. Pesquisou muito, gente. Obrigada. Beijo. Pesquisou muito, foi ótimo. Adorei, muito bom, obrigada. que bom. E adorei estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado a você, Patrícia, mais uma vez. Pessoal, Valeu. esse foi mais um papo do BucklerCast e a gente teve o prazer de falar com essa pessoa carismática, incrível. Então, espero que vocês tenham gostado também desse papo. Para quem ainda não segue a Buckler, aqui as nossas redes sociais vão aparecer por aqui em algum lugar aqui. Ativa o sininho, dá like, compartilha para que esse papo chegue no maior número de pessoas e a gente traga mais conhecimento para esse nosso mercado. Então foi um prazer e obrigado. Até a próxima. Até mais.